noite, como havia dito na quarta-feira, estou tendo a honra de receber aqui o candidato, recém-candidato, concorreu às eleições, fez 67% dos votos válidos. Chico Brasileiro, nosso deputado do PSD na Assembleia. Chico, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado, Lucas, a você pelo convite. Estamos à disposição. Primeira coisa, me permita cumprimentá-lo. Hoje, este mancebo aqui na minha frente completa, eu vou dizer a idade, é aniversário do Chico. Posso dizer, Chico? Claro, me permite? Claro. O Chico é novinho. Hoje ele está de aniversário, fazendo 51 anos. Eu fiz 51 anos, décadas e décadas. Meus parabéns, Chico. Muito obrigado, Lucas. Pelo seu trabalho, a sua performance nessa campanha eleitoral. Todo mundo acompanhou, você se portou de uma forma digna, correta, elegante, não é verdade? Fez a sua campanha, teve os seus votos e está aí na expectativa de terminar esse grande imbróglio que se criou na cidade. Eu vou começar a conversa com o senhor perguntando exatamente sobre isso. O senhor realmente fez 67% dos votos, é isso? Estou certo? Isso, válidos. Válido. Isso, nós, em números, vamos falar em 54 mil e picos. 488. A diferença do senhor para o primeiro colocado? 3.600 e pouco votos. Eu pergunto, essa votação expressiva, ela surpreendeu? Não surpreendeu. Nós fizemos uma campanha enraizada nos bairros da cidade, tanto que nós ganhamos em praticamente os bairros mais afastados, onde nós mais chegamos e ganhamos a eleição. Porque justamente nós fizemos uma campanha pé no chão, uma campanha de caminhadas, uma campanha porta a porta, uma campanha no comércio, uma campanha visitando as pessoas, ponto de ônibus, ou seja, uma campanha direta com o povo. É pena, Lucas, que a campanha foi muito curta. Não deu para nós chegarmos em toda a cidade, mas aonde nós andamos, nós tivemos uma boa receptividade e tivemos uma vitória expressiva naqueles locais que mais nós trabalhamos. Agora, essa experiência de uma eleição de 30 dias praticamente foi muito ruim. Muito ruim. A experiência do ponto de vista de chegar ao eleitor. Porque o eleitor, Lucas, ele não quer mais simplesmente o apelo via televisão. Na televisão você explica um projeto, mas não dá tempo de você detalhar o projeto. O povo quer saber como é que você vai fazer. Reduziu, inclusive, o tempo de televisão. Reduziu o tempo. Na outra eleição era 30 minutos, agora 10 minutos, dividido para vários candidatos. Então, isso dificultou a mensagem até o eleitor, o detalhamento do programa de governo. E, para mim, a campanha foi mais importante, aquela campanha... Muito bem. Chico, eu não posso deixar de te perguntar. Abriu-se as urnas e os 5 candidatos estão aí. Paulo em primeiro, o segundo em terceiro, o senhor em terceiro. Segundo. Vamos lá. Paulo em primeiro, o senhor em segundo, com 54 mil, Paulo com 58, o Felipe Mansur fez 23 mil votos. O quarto candidato, o Sérgio Barros, do PSC, fez 2 mil e picos. E o Lanterninha, o Túlio Bandeira, fez 700. O Túlio Bandeira é um caso à parte, porque aconteceu aquele episódio da prisão dele, há 10 dias das eleições, e eu acho que aquilo foi determinante. Mas vou voltar ao senhor lá com o Paulo. E nós temos aí uma situação inusitada. Fizemos uma eleição correta, os juízes eleitorais muito competentes, não tivemos grandes problemas, processos eleitorais muito pouquíssimos, 2 ou 3, nada cidade limpa, não teve santinho, um pleito correto, mas com esse impasse não temos prefeito eleito. Fale um pouco sobre isso, Chico. Lucas, nós falamos a verdade todos os momentos da eleição. Nenhum momento nós escondemos. Aliás, desde o início da nossa campanha, quando perguntavam para nós, Chico, você é candidato? Eu digo, sou candidato. Muitos diziam assim, você é deputado e por que está sendo candidato? Aproveita e explica aí. Eu sempre respondi, e eu não vou deixar a Foz do Iguaçu ficar na incerteza, no abismo jurídico e político, porque eu sabia que a situação jurídica do ex-prefeito Paulo não era uma condição
Para ele sair candidato. Lucas, vamos clarear bem as coisas. Você faz um concurso público para qualquer cargo público. Quando você vai assumir o concurso público, tem os requisitos para você assumir. Você tem que ter idade. Sem dúvida. Tem que ter passado uma prova, tem que ter a certidão negativa. Sim. Se você não tiver todos os documentos, você não é convocado para o concurso público. Se um mototaxista for fazer a sua inscrição no alvará da prefeitura, é exigido um monte de documentos. Se faltar um, não pode tirar o alvará. Se uma empresa for abrir, também, se não tiver toda a documentação. Então, o candidato, para ser candidato registrado, tem que preencher os requisitos. Tem que preencher os requisitos. E não preencher esses requisitos. Aí depois sou eu o culpado? Sou eu o desleal? Não. Eu acho que isso é importante que se esclareça a população. Eu fui candidato justamente porque não havia esses requisitos legais para preencher os requisitos de registro de candidatura. Então, registrei minha candidatura com o objetivo de debater o futuro da cidade, debater as perspectivas dos próximos 4 anos, 20 anos de Foz, um projeto novo para Foz do Iguaçu, um projeto de futuro para a nossa cidade. Eu não poderia ser irresponsável de simplesmente lavar as mãos, dizer que não é comigo. Muito bem. E aí o senhor já explicou em parte, porque quando o senhor saiu candidato a deputado estadual, o senhor disse para as pessoas que Sim. o senhor ia ficar lá, não queria saber de prefeitura. E não iria sair candidato. Por que mudou? Por causa dessa situação que o senhor acabou de explicar. E não iria ser candidato a prefeito, aliás, eu só vim decidir minha candidatura a prefeito no último dia das convenções, quando essa situação jurídica não estava resolvida. Vou fazer uma pergunta para o senhor. O outro candidato que fez a maioria dos votos, ele já deu inúmeras entrevistas dizendo que já está montando a estrutura do seu governo. O senhor sabe disso, naturalmente. O senhor pergunta ao senhor, o senhor também está montando a estrutura? Não. O senhor não? Não. E por que o senhor acha que o outro está? Porque eu respeito a justiça. Eu respeito a justiça, eu tenho que esperar a proclamação do resultado. O juiz eleitoral, ele tem a incumbência de proclamar o resultado das eleições. É o tal da diplomação. Não, ainda não é a diplomação. Não é a diplomação, porque não tem vencedor. Primeiro é a proclamação do resultado. Não temos ainda. O resultado que nós temos, oficial, do Tribunal Superior Eleitoral... É esses votos que estão computados. É os votos computados. Os votos nulos estão lá. Os votos do Paulo estão sobre a guarda da Justiça Eleitoral. Exatamente. Custodiados. Exatamente. Até o parecer do TSE. Então, não é verdade? Então, exatamente. Então, nós não podemos fazer uma transição se não existe uma decisão judicial. Uma certeza. Uma certeza. Seria até temeroso, porque fica assim uma coisa piegas, né? Montar estrutura, falar em secretariado, falar em transição. Ora, meu Deus, como é que você vai falar em transição se você não sabe se você vai ser o prefeito? Ô, Chico, o senhor acredita que essa decisão do TSE, ela pode demorar ou ela pode ser... O que o senhor acha? Eu acredito que ela deverá sair em no máximo 40 dias. Eu acredito que até o final de novembro nós tenhamos uma decisão. Eu acho também, por causa da importância de Foz do Iguaçu. A importância do município é um caso já bastante discutido no Brasil inteiro. Bastante discutido. Temos em torno de 145, hoje até falei na Globo sobre isso, parece que em torno de 140 casos similares ao nosso, que não tiveram registro e foram votados. Mas em um mês e meio, eles votam isso. Votam, porque tem muitos casos similares que vão ser julgados na mesma sessão. 2 casos por dia. Vários Eu também casos. acredito que o senhor, que até antes de dezembro, essa decisão do TSE sai. Eu espero que isso ocorra, Lucas, porque senão seria muito ruim para Foz chegar a 1º de janeiro. Aliás, nós já estamos prejudicados. Porque, veja bem, a decisão saindo no final de novembro, nós vamos perder 2 meses de transição. Sem dúvida. 2 meses, porque ninguém pode fazer transição hoje. Eu não posso. Mas tem gente fazendo. Tem gente fazendo, mas lamentável. Cada tipo é um tipo, né? Ô Chico, o senhor também está no PSD, um partido que saiu fortalecido das urnas, não só no Paraná, no Brasil. Surpreendeu o resultado do PSD.
figuras de proa, não é verdade? E aqui a sua coligação emplacou 8 dos 15, vocês emplacaram 8 vereadores. Exatamente. O outro grupo que disputa com o senhor, a hegemonia, emplacou 5, 8 e 5, 13, e tem 2 soltos. 8 vereadores não é muita coisa, mas também é bastantinho, né? É a maioria. O senhor já, na hipótese do senhor assumir o governo, o senhor já entra com 8 governadores. 8 vereadores. Isso é muito importante, porque já dá uma estabilidade política para nós começarmos a trabalhar. É verdade. Ou seja, nós temos, no agrupamento que nos apoiou, dos 11 partidos, nós temos 8 vereadores em condições de já trabalhar com essa perspectiva de maioria na de casa. maioria. Vocês fizeram, o PSD emplacou 3. Foi o que o PTB fez 2. O PRB fez 1. O PRB fez 1. O PEN, que é o Partido outro, Ecológico, fez Rodinei. 1. Rodinei. E também nós tivemos o DEM. O Luiz Queiroz. Em outras palavras, o PSD foi o que maior emplacou a quantidade, 3 vereadores. A maior bancada por partido é do PSD. Naturalmente, vale dizer que vocês... quer dizer, nós estamos falando aqui hipoteticamente, né? Preciso que se frise isso, porque ninguém sabe se o senhor vai assumir. Mas, enfim, na hipótese de assumir, naturalmente o senhor vai querer, o seu grupo político, conseguir a liderança lá, o controle da mesa da Câmara. É isso, Chico? É natural. É natural que a maioria, os 8 vereadores, eles consigam um consenso e consigam a presidência da mesa. Agora, quem será? Isso depende do arranjo. Do desenrolar. O desenrolar, o desenho que será feito por esses partidos. Porque você fala de 8 vereadores e está falando de 5 partidos. É verdade. Ô Chico, desculpe interrompê-lo. Eu estou conversando com o deputado Chico Brasileiro, que fez a segunda maior votação nessa eleição de 2 de outubro. E nós vamos para o comercial e voltamos na sequência. Voltamos com o Chico Brasileiro. Deputado, eu diria que durante 4 eleições, o senhor esteve ombreado com Paulo McDonald. A história política, nós conhecemos. Foi parceiro, o senhor foi vice-prefeito, foi secretário dele 2 ou 3 vezes. Foi uma figura de proa na administração do Paulo naqueles 8 anos. E agora, se bem que em política é mais ou menos, o doutor Ulisses Guimarães é que falava, política é igual nuvem, você acorda está de um jeito, daqui a pouco está de outro, não é verdade? E agora, essa eleição agora, vocês racharam. É mais ou menos como um cristal que se trinca? Não, eu não trabalho com esse contexto. Eu trabalho com... A minha candidatura, Lucas, foi uma candidatura necessária para a nossa cidade. Necessária. Não foi uma candidatura para brigar com ninguém, para romper com ninguém, para enfrentar ninguém, para criar dissabores com ninguém. O nosso objetivo foi ter a nossa personalidade. E eu tenho minha personalidade, meu jeito de ser, ou seja, todo ser humano tem a sua característica. Naturalmente. Eu tenho 2 mandatos de vereador, eu fui vice-prefeito, aliás, fui vice-prefeito porque trabalhei com a saúde e dei resultados na saúde e fui convidado para ser vice-prefeito na chapa do Experiência não lhe falta. Não tem experiência. No momento que Foz se encontra numa crise profunda, moral, ética, econômica, administrativa, política, tudo. Estamos mal. Eu diria que é um momento único, né, Chico? Esse que não, é um momento que eu nunca vi na nossa história. Virou até piadinha na cidade dizerem o seguinte, Foz do Iguaçu está com um prefeito preso e uma eleição sem prefeito. E é fato. Esse fato, cada vez mais, coloca a nossa cidade em uma evidência negativa. Você vê, saiu no site do UOL, que é o principal portal do Brasil, lá Foz do Iguaçu com chacota, sendo chacota nacional. É fato. Então isso não poderia estar acontecendo. Nós tínhamos que ter tido o entendimento de não ter levado a eleição a uma situação como essa. Acredito que a cidade hoje está compreendendo o erro
o que foi fazer dessa eleição uma situação de prejuízo para a nossa cidade. Nossa cidade não merecia estar passando por isso. Pergunto ao senhor um fato. Depois que abriu-se as urnas, contou-se os votos, ou seja, passou o pleito, um juiz eleitoral deu uma entrevista a uma importante rede de televisão, onde disse, entre outras coisas, esclareceu a situação do Paulo, né? Que os votos do Paulo vão ficar sob aquilo que nós falamos, custodiado pela Justiça, não foram considerados válidos. Vai ficar guardado até que o TSE se pronuncie. O juiz disse isso. Esclareceu. Isso. Eu pergunto ao senhor, se esse juiz tivesse feito essa mesma entrevista antes do pleito, poderia ter mudado o rumo da eleição? Com certeza. É. Com certeza. O eleitor não votou com essa clareza. É. Ok, quem falava isso eram os candidatos. Exatamente. Uma coisa é o Chico brasileiro falar. Quando falava, dizia não, porque o Chico quer ser E prefeito. viram um balaio de gato, porque as redes sociais fazem uma confusão. Eu quero crer que o povão mesmo, que pesa na hora do voto, eles não sabiam que tinha candidatura não registrada. Não é verdade? O eleitor não tinha essa certeza. Pleno conhecimento. Não tinha essa certeza. Se essa entrevista do juiz eleitoral tivesse ocorrido antes, o resultado poderia ser diferente. Seria outro. Eu também seria acho. outro. Na minha opinião, seria outro. Mas coisas da política. Coisas da política. Eu acho que nós estamos passando por um momento que... O senhor sabe que foi feito um requerimento, o candidato Túlio Bandeira fez um requerimento para a Justiça Eleitoral pedindo que a Justiça Eleitoral, antes da eleição, se pronunciasse, né? Isso que nós estamos falando. O juiz não quis saber, indeferiu o pedido e falou, aqui não estamos aqui para falar nada. Não falou nada, a eleição transcorreu, mas depois da eleição ele falou, né? Ele ou um outro lá, mas enfim, não vamos questionar. É o procedimento da justiça, a gente tem que respeitar. E está aí a eleição. Agora vamos aguardar o que vai ser de nós. Pois é. Hein? Nós estamos na mão de Brasília agora. Estamos na mão de Brasília. Ouvi alguém dizer que existem 30 mil recursos em Brasília, lá no TSE, mas não é isso não. Eu fui checar, apurar, não é isso não, existe bem menos. Nesse caso similar ao nosso, tem 100 e poucos casos. Isso não vai ser um julgamento mais ou menos rápido. O próprio presidente do TSE, o Gilmar Mendes, já veio se pronunciar que existe uma determinação lá na corte para que os processos se julguem rápido, né? O país não pode ficar parado. Nós tivemos o caso de uma cidade, salvo engano, uma cidade mineira, que foi o candidato recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral, lá no meio do 15 de setembro, mais ou menos, e foi julgado no dia 29, dia 30, mais ou menos, antes da eleição. Ou seja, foi um julgamento de praticamente menos de 20 Rapidíssimo, dias. Então, eu acho que até novembro sai. Eu acho que deve sair até o final de novembro uma decisão. Aliás, seria muito importante para a nossa cidade que saísse, seja o que for, seja nova eleição, seja nova eleição, seja para o ex-prefeito Paulo assumir. E se for isso, temos que dar os parabéns. Sem dúvida. Na hipótese desejar bom trabalho. Na hipótese do Paulo ser impedido e o senhor se tornar o prefeito, dia 1º o senhor assume, começa a montar o secretariado. Faço-lhe uma pergunta. Uma pessoa, um político aqui jovem, ativo, que teve durante 2 mandatos na Câmara, ele foi, desde o primeiro do início do governo da administração Renier, ele foi oposição muito forte, o Nilton Bobato, que, surpreendentemente, cravou 4 mil votos e não entrou. O outro com 1.100 entrou. Mas é o sistema. O senhor convidaria o Nilton Bobato para ser um dos seus secretários? O Nilton Bobato, ele cabe em qualquer governo. É uma pessoa honesta, competente, capaz, leal. Então, ele cabe em qualquer governo. Muito bem respondido. Cabe, é um nome que eu considero apoiado pelo povo. Ele teve 4 mil votos. Né? Ô, Chico, essa situação da Peculu também, nós já falamos disso da outra vez que o senhor veio aqui. O senhor se lembra, né? Já tinha acontecido a Peculu, de abril. E ela vem se desenrolando aí, e delações. Como é que o senhor está acompanhando isso? Lucas, eu fiz uma denúncia
Não era pecúlio, eu nem sabia que ia existir pecúlio, seria o nome, mas eu fiz uma denúncia quando surgiu a tal da PPP, Parceria Público-Privada na Saúde. Da saúde. Eu fiz uma denúncia como deputado estadual ao Ministério Público Federal, mostrando que aquela PPP era um grande esquema que estava sendo montado. Sim, o senhor combateu desde o início. E desde o início, e tive a felicidade de receber a resposta da Procuradora Federal sobre essa situação e depois que teria desdobramentos. Eu não sabia que esse desdobramento seria essa pecúlio. Ia dar nisso aí, né? Mas isso é importante. Eu apoio plenamente a pecúlio, porque ela vai, com certeza, esmiuçar a nossa cidade, vai colocar às claras quem se envolveu com coisas erradas e quem se envolveu que pague. Sem dúvida. Quem se envolveu que pague, eu acho. Eu acho que também a pecúlio surgiu em boa hora, porque está depurando, não é isso? Depurando a cidade para saber quem é quem. Quem fez coisa errada, que se pague. Quem não fez, que prossiga só, não é verdade? É claro, dentro daqueles 85 réus que foram apontados pela Justiça, é claro que tem situações diferentes. Tem situações de organização criminosa e tem situações de pessoas que estão respondendo porque numa ligação... Deu um telefone e falou uma palavra errada. Pediu um ônibus para o enterro, claro. Tudo que for que a lei considerar que está errado, a Justiça vai julgar. Agora, tem situações graves, que eu acho muito grave, essa situação de organização criminosa. Tá bom. Ô Chico, você atuou há muitos anos, você militou durante 30 anos num partido de esquerda, que é o PCdoB, e agora foi para o PSD, mas é assim que funciona. O senhor acha que, na sua opinião, o PT, o Partido dos Trabalhadores, fundado em 1988 pelo Lula, e o senhor acha que tem salvação para o PT, o partido, depois desse... Foi um fiasco nas urnas. Ele tinha mais de 600 prefeitos, em 2012 ele fez mais de 600 prefeitos, agora fez 200 e pouco. Ele vai, a tendência é ele... Na minha opinião, Lucas, é difícil reconstruir o PT, é difícil. É difícil reconstruir. Está ferido de morte. Isso era um projeto nacional. Esse projeto incluiu muita gente, incluiu desde a extrema esquerda, incluiu pessoas de centro, pessoas da igreja, o PT... Elite também. A elite. O PT tem que ver o seguinte... Intelectuais. O PT tinha várias matizes políticas ali dentro. É uma miscelânea. É, miscelânea. E então, deu no que o deu. PT não é só o Zé de Ser, o PT não é... Tem, intelectuais. Tem muita. Sebrae. Só que a cúpula do PT, errou. Você sabe que tem pessoas influentes do PT hoje pedindo até... Vamos afastar o Lula, porque o Lula virou uma figura tão assim, como é que eu diria a palavra certa? Parece que os investigadores estão ali em cima e não dão trégua, e quanto mais abre a caixinha, mais cobra sai, caranguejo, tá difícil, né? Eu acho que eles repetiram o mesmo erro dos governos que sempre existiu no Brasil. A esperança é que o PT fosse uma mudança de relação com o Congresso. A mesma coisa de Foz. O prefeito que não mudar a relação com a Câmara... Vai dar nisso que deu. Tem que mudar a relação. O senhor, se for eleito, vai ter que mexer nisso aí. Ô, Chico, eu queria dizer para o senhor que foi um prazer recebê-lo. Sempre que eu convido, o senhor vem. E vamos aguardar. Só tem aí 1 minuto e meio para despedir de quem nos assistiu. Eu quero agradecer primeiro os parabéns pelo meu aniversário hoje, de todos vocês, de todos os telespectadores. Quero agradecer aos 54.488 eleitores, foi expressiva a nossa votação. Sou muito grato a todos os iguaçuenses pela confiança. E quero agradecer à sociedade de Foz do Iguaçu como um todo. Mesmo os que não votaram em mim, me receberam muito bem. Quero dizer que eu não tenho nada contra A, B ou C. Eu quero unir Foz do Iguaçu. Acho que o momento agora de união é de trabalho por Foz, pensar no futuro da nossa cidade, e eu estou à disposição para construir um projeto para a nossa cidade, independente de ser prefeito. Muito bem. Vou ficando por aqui. Tenham todos um bom final de semana. Na quarta-feira estarei de volta com alguém da cidade. Boa noite.